Olá, está no ar mais um Conexão Legislativa e o programa de hoje vai falar de um tema super importante que faz parte da Frente Estadual Antimanicomial. Um pouco da luta aí dos representantes dessa frente que fala sobre a reforma psiquiátrica aqui no nosso país, para saber também um pouquinho como anda essa situação no estado de São Paulo. Para isso, a gente recebe o representante da Frente Estadual Antimanicomial, o Leonardo Pinho, que vai falar um pouco sobre o tema aqui no programa de hoje. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado e obrigado também pela oportunidade de fazer esse diálogo, né, na TV Alesp. E, Leonardo, para a gente iniciar, então, esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse aí para que serve essa frente, né? Qual que é o objetivo da frente? Então, a Frente Estadual Antimanicomial, ela busca reunir entidades, movimentos sociais, pesquisadores, trabalhadores, usuários, familiares da Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS, que é a política pública que faz o cuidado, promove a cidadania de usuários de saúde mental e de álcool e outras drogas. E como surgiu, então, a ideia de fazer, né, essa frente? Quanto tempo, mais ou menos, que vocês estão com esse papel? Então, a gente já, no estado de São Paulo, mais de uma década, né, de trabalho, de articulação, de envolvimento com essas entidades, porque, obviamente, que as entidades têm suas diferenças, né, têm suas visões, e aí a gente reunia elas todas numa frente, foi todo um trabalho, né, para coordenar, para pactuar as linhas de ações e também para a gente discutir o posicionamento diante das políticas. E, Leonardo, esse ano, né, uma lei muito importante de reforma psiquiátrica completa 20 anos no nosso governo federal, né? Isso no nosso país, que é uma reforma psiquiátrica que é prevista aqui. E eu queria que você falasse dessa lei, se ela por si só, né, antes da gente entender como faz a aplicação, fiscalização, se ela por si só já consegue suprir as demandas que vocês têm aí na frente e de todo esse sistema, né? As entidades, os usuários. Então, a legislação brasileira é uma das legislações mais avançadas do mundo quando a gente está falando de cuidado, de modelos de tratamento que valorizam os direitos humanos das pessoas. Então, é uma legislação reconhecida como referência para a Organização Mundial da Saúde para promover processos de reforma psiquiátrica. Agora, uma questão é importante. Por que ela surgiu? Por que foi necessária uma lei que reformasse o modelo psiquiátrico no Brasil? Antes dessa legislação, o que existia de cuidado e tratamento em saúde mental eram os antigos hospitais psiquiátricos, os manicômios, que tinham como prerrogativa inicial retirar a pessoa do convívio social para ter um tratamento. Só que o que a gente assistia nesses locais eram as chamadas internações de longa permanência. Então, a gente tinha pessoas que passavam a vida inteira nesses hospitais psiquiátricos. Nós víamos maus trato, tortura. Inclusive, quem está nos assistindo e quiser conhecer mais, tem um livro de uma jornalista chamada Daniela Arbex, que fala o Holocausto Brasileiro, mostrando o terror que era em Barbacena, um dos maiores hospitais psiquiátricos no Brasil. Então, essa legislação brasileira, ela buscou adequar a legislação brasileira a um cuidado, a um tratamento que respeitasse os direitos humanos, o direito dos usuários do Sistema Único de Saúde, adequando a nossa legislação ao que previa a Constituição Federal. E, além disso, também adequar as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. Importante você falar dessa questão da legislação, né? É muito importante a gente ter essa ajuda aí do Estado, essa ajuda do poder público em colocar essas leis, publicar essas leis. E como o senhor falou, essa questão do manicômio, né? É muito conhecido esse caso aí do Holocausto brasileiro, né? Do manicômio que ficava em Minas Gerais,
que foi uma tragédia, né? Então, levar isso a público também é ter o conhecimento que uma forma de exclusão, um tratamento adequado é o que mais essas pessoas precisam, né? E eu acho que eu participei aí como ouvinte do evento que vocês realizaram junto com a Frente Parlamentar aqui de Direitos Humanos da Alesp, e um dos pontos que vocês mais tocaram foi a questão da inclusão, né? O quanto é importante evitar que essas pessoas sejam excluídas, fiquem mais de um ano longe de suas famílias. Eu queria que você falasse um pouco desse ponto de vista, o quão é importante para as pessoas não se sentirem excluídas nesse tratamento. Então, hoje eu acho que as pessoas estão vendo um pouquinho a dimensão do isolamento social, né? Porque a gente está tendo que fazer isolamento social por causa de uma pandemia. Mas a gente faz esse isolamento na nossa casa, com os nossos objetos, com as nossas coisas. Então, já é difícil, a gente viu, inclusive, pesquisas já mostrando que só esse isolamento já causou sinais de depressão em várias pessoas, outros transtornos também ficaram mais agudizados. Agora, você que me assiste, você sabe a dificuldade que é esse isolamento ser na sua casa, você tendo suas coisas, tendo o seu ambiente. Agora, imagine uma pessoa ficar 10, 20, 30 anos num hospital psiquiátrico onde ela não tem suas coisas, ela não tem os seus objetos, a sua identidade, a sua casa, né? Não tem esse pertencimento. Esse tipo de tratamento, ele ajuda na melhora do quadro da pessoa ou ele piora o quadro? O que a gente assistiu nos hospitais psiquiátricos, nesse modelo que a gente chama de modelo asilar, é que as pessoas se transformavam, né, e pioravam os seus quadros clínicos. Inclusive, a gente tem uma expressão que chama troca zero, porque essa pessoa não realizava nenhuma troca social, a não ser com os funcionários do hospital e entre os pacientes. Então, ela não tinha os seus direitos de cidadania garantidos. Então, qualquer modelo de cuidado e tratamento, ele tem que ter como prerrogativa os direitos humanos das pessoas. E os direitos humanos, ele não é fragmentado. Todos nós, eu, você, quem está nos assistindo, temos direito à educação, temos direito à cidade, temos direito ao trabalho. Então, todas essas dimensões de direitos, essas pessoas também, não é porque a pessoa tem um transtorno mental, um uso abusivo de álcool e drogas, que as outras dimensões, vamos dizer assim, estão em suspenso. Não. Qualquer cuidado, qualquer tratamento pela Constituição brasileira deve respeitar o conjunto dos direitos. E o principal valor da nossa Constituição são os direitos econômicos, sociais, que todas as pessoas têm. Inclusive, o direito à cidade, um direito fundamental da pessoa ter poder circular, a pessoa ter trocas sociais. Então, a alteração do modelo asilar para um modelo de cuidado em liberdade, com equipamentos de saúde mental próximo à moradia das pessoas, era justamente para, dentro do projeto terapêutico singular dos usuários e das usuárias, terem essa dimensão da reabilitação psicossocial, que garante os direitos de inclusão, de cidadania, de direitos humanos para essas pessoas. E, Leonardo, a gente pode atribuir a culpa ao preconceito da insistência desse tipo de modelo, né? Esse modelo que exclui as pessoas, que separa da sociedade. Então, você acredita que o preconceito pode ser um dos grandes responsáveis, né? Exatamente por esse modelo persistir por tanto tempo. A gente sabe agora, né, depois desses incidentes, de quando a gente mostra para a população como é o atendimento em alguns manicômios, o quanto isso também pode gerar um desconforto para a população, né? Então, incluir essas pessoas na sociedade é uma dificuldade justamente por conta do preconceito das pessoas? Então, essa é uma dimensão, mas tem um olhar que nós temos que ter, que é um olhar estrutural. O modelo asilar, ele foi secular. Nós estamos falando de poucas décadas que a gente está fazendo a reforma psiquiátrica, com muitos cortes no Sistema Único de Saúde, de orçamento.
quem vive, né, na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal dos Deputados, sabe que o orçamento é uma disputa permanente. Então, também, o desfinanciamento do sistema e, junto com os poucos anos de reforma psiquiátrica ainda, a mentalidade das pessoas, inclusive de muitas instituições, ainda estão baseados no modelo asilar. Tanto isso é verdade que, infelizmente, diferentemente do que São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo, que fez um censo psicossocial de todos os seus hospitais psiquiátricos e fez um planejamento de deshospitalização, o governo federal tem ido no caminho contrário. Tem, hoje, fazendo com que o Brasil volte 20, 30 anos para trás e voltando a financiar os antigos manicômios. Então, infelizmente, em vez de a gente andar para frente, aperfeiçoar, melhorar a rede de atenção psicossocial, nós estamos assistindo um desfinanciamento, uma diminuição de ritmo de abertura de novos serviços e um repasse de dinheiro público para hospitais psiquiátricos privados, novamente, para aquele modelo superado do Holocausto brasileiro. E, Leonardo, quais os impactos, então, principalmente aí, que vocês da Frente Estadual Antimanicomial conseguem ver aí com investimento nessas parcerias públicos-privadas, né? Com o incentivo aí nesse modelo privado. A gente sabe agora que voltou aí uma questão dos leitos, então, quanto mais leito e também o tempo de internação, a gente sabe que essas instituições privadas acabam ganhando com isso, lucrando com isso, né? E vocês, na visão de vocês aí da frente, mesmo com essa parte do lucro para a instituição, de certa forma, o paciente não terá um retorno tão bom? Não, ao contrário. A gente está assistindo no Brasil um desaceleramento de abertura de centros de atenção psicossocial, de residências terapêuticas, de unidades de acolhimento, de consultórios na rua, que são equipamentos que ficam mais próximos da população, né? Aquele equipamento que tem no bairro, que tem na região da pessoa, que possa manter o vínculo com os familiares, que possa ter uma relação ali de retomada com o seu bairro, com a sua região. Esses lugares, ao contrário, são lugares de exclusão social. Geralmente, esses lugares são em lugares muito afastados, sem cobertura de transporte público, na sua maioria, porque eles têm como objetivo tirar a pessoa, excluir a pessoa do convívio social. E também, e isso é importante, quando a gente faz um projeto terapêutico singular para fazer a reabilitação psicossocial, a gente não vê apenas a dimensão de saúde. Aquela pessoa pode precisar, por exemplo, de questões relacionadas à assistência social. Aquela pessoa pode estar com outros comprometimentos, por exemplo, de busca de direitos na área do transporte. Às vezes está sem acesso a bilhete, tendo esse direito. Então, um olhar terapêutico para essas pessoas não é um olhar de exclusão, é um olhar de reabilitação, é um olhar de inclusão. E, infelizmente, esse modelo que tem como objetivo mais internações por mais tempo, por quê? Porque o SUS paga as diárias. Então, em vez de você buscar a autonomia, essas instituições, por natureza, precisam ampliar os processos de internação, de reinternação, visando sempre drenar dinheiro público do Sistema Único de Saúde, e quem nos assiste sabe, nós precisamos de mais recursos no SUS, de mais qualidade no SUS, de mais equipamentos de base territorial. E não é isso que está acontecendo. Estão tirando dinheiro público para investir nessas instituições violadoras de direitos humanos. Leonardo, acho importante também a gente falar sobre o SUS, né? A gente está passando por um momento de pandemia e o Sistema Único de Saúde aqui do nosso país aí tem sido fundamental para evitar um número maior de mortes, né? E a gente sabe o quanto
alguns governos aí não têm ajudado tanto na questão do investimento, ajudado a fortalecer e ampliar o SUS, não só durante agora a pandemia, mas como a gente está conversando nessa questão da saúde mental, o quanto o SUS também é importante para essas pessoas, né? Mais uma vez, relembro aqui o evento que foi realizado em conjunto com a Frente Parlamentar de Direitos Humanos aqui da Alesp, que também recebeu aí usuários desse Sistema Único de Saúde, referente à saúde mental, que parabenizaram e agradeceram muito o papel do SUS e o atendimento humanizado que o SUS tem com essas pessoas, né? Então, eu queria que o senhor destacasse também essa questão da importância do SUS. O senhor já falou aí desse investimento maior aí no programa privado, mas o quão o SUS pode ser importante, esse investimento no SUS traz um retorno muito melhor para a população. Então, a gente viu que com a pandemia teve várias questões, né? Além da gravidade em si deste vírus, né, do alto contágio, a gente viu brigas entre governadores e presidência, a gente viu o Ministério da Saúde não coordenando o seu papel, porque do ponto de vista, o SUS, ele é um sistema único de saúde. Então, quem tem um papel de coordenar o sistema é o Ministério da Saúde. E aí os estados e os municípios, eles têm um papel de construir e fazer a gestão, né, com repasses federais, fundo a fundo, mas fazer a gestão no cotidiano desse serviço. No entanto, na pandemia, a gente viu que o Ministério da Saúde não cumpriu o seu papel de coordenar as secretarias estaduais de saúde numa linha única, num processo único, como prevê o SUS. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação, a população sabe, ela viu que, apesar de toda essa confusão, quem segurou ainda para não ficar mais grave no Brasil foi graças à cobertura do Oiapoque ao Chuí que tem o nosso Sistema Único de Saúde. Inclusive, é o nosso Sistema Único de Saúde que tem as melhores referências em tratamento de Covid. Foi com recursos do SUS que criou aqueles locais provisórios, naquelas tendas. Então, foram todas iniciativas que vieram do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a segunda observação. E a população reconheceu. A gente viu por diversos momentos as pessoas indo nas suas sacadas, isso aconteceu no Brasil, mas em outros países também, batendo palma para os profissionais do Sistema Único de Saúde. Agora, quem nos assiste precisa saber. Nós temos uma legislação que foi uma emenda constitucional, que chama Emenda Constitucional 95, que ela tirou recursos de vários setores, como educação, assistência social, mas no Sistema Único de Saúde já passa de 20 bilhões de reais, que é do seu imposto, que deveria ser revertido para a saúde e foi tirado os recursos da saúde. Olha a gravidade. No meio da pandemia, houve retirada de recursos do orçamento. E você sabe que está sendo discutido agora na Câmara Federal dos Deputados? Tirar a porcentagem obrigatória de investimento na saúde pública brasileira. Quer dizer, deixando a saúde pública mais vulneráveis para as disputas e para as negociatas de orçamento. Então, olha que grave. O Sistema Único de Saúde cumpriu um papel central no contexto da pandemia, ele é central na abertura e na pulverização de centros de atenção psicossocial pelo Brasil todo. No entanto, o Executivo, através da Emenda Constitucional 95, tira bilhões de reais do SUS, e agora o Legislativo está discutindo na Câmara Federal dos Deputados tirar os recursos obrigatórios do orçamento, né, tirar a obrigatoriedade das porcentagens do Sistema Único de Saúde. Então, essa situação é muito grave, porque o SUS cumpre um papel estratégico no Brasil, a pandemia deixou isso muito claro, mas enquanto a população reconhece, bate palma, reconhecendo trabalhadores do SUS como os grandes heróis no combate à pandemia, o governo federal e a Câmara dos Deputados agora estão com a intenção de retirar mais ainda dinheiros do Sistema Único de Saúde.
Infelizmente, Leonardo, tirando esses investimentos na área da saúde, uma das áreas que mais terão impacto aí, como a gente já está falando, é essa questão da saúde mental. A gente sabe que a saúde mental aqui no Brasil, apesar, como o senhor falou, dessa boa legislação, né, ainda tem uma luta muito grande para melhorar esse tratamento e inclusão das pessoas com algum diagnóstico. Então, eu queria que você falasse ainda das principais demandas que a Frente Estadual Antimanicomial traz. A gente tem essa legislação de reforma psiquiátrica, também tem aí o atendimento do SUS, mas o que de fato vocês acreditam que ainda pode melhorar? Quais são as demandas de vocês frente a essa questão da saúde mental aqui no Brasil e no nosso estado aqui de São Paulo? Então, diante dessa questão orçamentária, inclusive as dificuldades que o país passa, né, crise econômica, etc., a Frente Estadual Antimanicomial vem propor e vem dialogar com todos os deputados estaduais, mas também com os deputados federais de São Paulo, o senadora também de São Paulo, os senadoras e a senadora, da importância de a gente colocar uma questão que não se retire dinheiro do Sistema Único de Saúde. Essa é a primeira reivindicação. A segunda reivindicação é que nenhum recurso público do SUS seja desviado para instituições privadas, que o dinheiro do SUS seja para ampliar programas e equipamentos do Sistema Único de Saúde. E não passar dinheiro para instituições privadas, como os hospitais psiquiátricos e manicômios, como as comunidades chamadas de terapêuticas, que ambas vivem da lógica da internação, do lucro, através da dor e do sofrimento das pessoas. E o que a gente veio falar é que esse recurso está faltando no orçamento do Sistema Único de Saúde. Eu não sou contrário de fazer parcerias com setores da sociedade civil, com instituições privadas. Longe disso, eu acho que a sociedade civil brasileira produz muitas tecnologias sociais, muita inovação, contribui muito no processo de gestão pública. No entanto, a gente não pode se dar ao luxo, num momento de dificuldade econômica, de emenda constitucional 95, que nenhum centavo do SUS pode ir para outro lugar que não seja os programas e os equipamentos do SUS. Então, essa é a grande reivindicação. Parem de financiar equipamentos privados baseado na lógica da internação, da exclusão social, que lucram com isso, e coloquem esse orçamento para abrirmos mais CAPs, unidades de acolhimento, residenciais terapêuticos, consultórios na rua. Hoje, nós temos necessidade de ter CAPs 24 horas. Em vários municípios não tem CAPs 24 horas, que são os CAPs que têm leitos, né, que funcionam 24 horas, podem atender um momento de crise aguda, às vezes no meio da madrugada, e ainda é muito baixo o número de CAPs 24 horas. Quer ver outro que precisa ampliar muito? Os CAPs infanto-juvenil ou de infância e juventude. Ainda é muito baixo, e a gente sabe que essa população tem muitos problemas associados, né? Que precisam de cuidado, inclusive esse cuidado preventivo quando criança melhora muito a qualidade de vida dessa pessoa quando adulta. Então é muito importante que o recurso do SUS seja para esses equipamentos. Ampliação de CAPs álcool e drogas. Você que está nos assistindo, você não conhece no seu bairro, na sua região, pessoas que estão com problema de uso abusivo de álcool e drogas? E não tem um CAPS 24 horas de álcool e drogas aí perto? Não tem leitos de internação em hospitais gerais? Então, está faltando esse dinheiro para a ampliação do Sistema Único de Saúde. Então, essa é a nossa grande reivindicação, que o dinheiro do SUS seja para ampliar os equipamentos e programas públicos que têm como prerrogativa a inclusão social e a reabilitação psicossocial. Leonardo, eu acho que também havia
grande ajuda é quando a gente bate um papo falando sobre isso, consegue levar esse tipo de informação ao nosso telespectador, às pessoas que assistem a gente, porque às vezes tem essa realidade próxima, alguém da família, ou às vezes algum vizinho, então a gente conseguir entender essa realidade, atender e acolher essas pessoas da melhor forma possível. Eu deixo então esse espaço final, a sua fala final. Eu não sei se a gente conseguiu aí contemplar todos os assuntos, então se você quiser deixar uma fala final, quiser puxar uma outra questão, fique à vontade, que esse espaço aqui é seu também para a gente discutir esse tema tão importante. Então, eu queria deixar um alerta à população brasileira, que infelizmente existem mercadores hoje, pessoas que fazem lobby para instituições privadas, ocupando secretarias nacionais, inclusive a Coordenação Nacional de Saúde Mental. Só para você ter uma ideia, o atual coordenador recém-nomeado é a favor do eletrochoque, de gastar recurso público com eletrochoque, e não com cidadania e inclusão, por exemplo, pelo trabalho. A gente defende muito isso. Então, eu queria fazer esse alerta, porque por trás dessas questões, eles voltaram a financiar hospital psiquiátrico, hoje há grande financiamento às chamadas comunidades terapêuticas, muitas delas ligadas a deputados, a igrejas de deputados, então é mais grave ainda, porque faz proselitismo religioso com dinheiro público. Então, eu queria fazer esse alerta. A Frente Estadual tem feito várias mobilizações. A gente vai agora até o 18 de maio, que é o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, da Reforma Psiquiátrica. Nós estamos fazendo atos e queria deixar um convite. Nós estamos construindo a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental, para discutir com as pessoas nas cidades, nos estados, e mostrar que alguns querem fazer pelas costas, né? Alguns tentam fazer com canetada em Brasília. Nós estamos defendendo um grande debate nacional para fortalecer o SUS e fortalecer a rede de atenção psicossocial, porque é isso que a população, principalmente nos bairros periféricos, mais precisam: equipamentos de qualidade do Sistema Único de Saúde. Então, um alerta: estão usando dinheiro público para passar para instituições privadas, como hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas, e um convite: se junte a nós, construa esse debate na Câmara de Vereadores da sua cidade, com o executivo da sua cidade, mobilize os usuários, as entidades, os conselhos municipais de saúde, para construirmos, que a data é o ano que vem, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. Muito obrigado pela oportunidade de dialogar aqui na TV Alesp. Nós que agradecemos, Leonardo, aqui a disponibilidade para falar um pouco aí desse trabalho da Frente Estadual Antimanicomial, falar aí da importância, né, do fortalecimento do SUS, inclusão das pessoas diagnosticadas com alguma doença mental, ou também, né, que, como você falou aí, que sofre com os vícios, né, de álcool e outras drogas. Então, mais uma vez, agradeço aqui a sua participação em tratar desse assunto tão importante. Agradeço também a todos vocês que acompanharam o Conexão Legislativa de hoje. Se você quiser rever este ou outro programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!